Olá, meus amigos São Paulinos e São Paulinas de todo o planeta. Está no ar mais um vídeo aqui do canal Tiro de Meta para falarmos do São Paulo Futebol Clube. Tem algumas coisas para nós falarmos do tricolor paulista, entre elas São Paulo e Bahia, nesta terça-feira, às 21h30. Vamos falar também do treinamento de hoje do São Paulo. Quem é que se destacou no treinamento de hoje e tal? Como que foi o treinamento de hoje do São Paulo? O que esperar desse confronto entre São Paulo e Bahia? E também SAF, 2 bilhões de reais em SAF no São Paulo. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. A única coisa que a gente pede para você para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E claro, né? Veio sair a história de Marcelo no São Paulo. Foi só ele, né, sair do Fluminense e aí o Cicinho fez uma brincadeira e tal, chamando o Marcelo para ser feliz no São Paulo. Mas eu preciso contar alguns detalhes importantes de quem é realmente o Marcelo. Você acha que o Marcelo seria um bom jogador para o São Paulo? Caberia na lateral esquerda? Acha que ele seria um jogador de elenco? A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais aqui no canal Tiro de Meta. Então, vem comigo, vamos que vamos, porque aqui é São Paulo. Vai começar o programa Tiro de Meta. Pintou mais um na área, vai fazer o golaço, bateu, vai entrar, é gol! Tudo o que acontece no mundo da bola, você confere aqui. Preparando a equipe para a partida de amanhã. Mercado da bola, estatísticas, debate, entrevistas e muito mais. 5 pontos em casa, né, em 2 jogos. Tiro de Meta. Apresentação, Emerson Borges. É isso aí, meus amigos. Vamos lá, então, falar do nosso tricolor paulista. Mais uma vez, eu peço para você deixar o like, que é muito importante, me ajuda no engajamento do canal, para você se inscrever por aqui também. Sejam todos bem-vindos ao canal Tiro de Meta. Primeira coisa que eu queria falar com vocês foi sobre o treinamento do São Paulo Futebol Clube neste domingo. São Paulo que fez, né, um treino tático de 11 contra 11, tá ok? Misturando um pouco ali os atletas do time profissional com alguns garotos da base, e ali alguns jogadores se destacaram nesse treinamento do São Paulo Futebol Clube. Teve também jogadores que fizeram finalizações, entre eles o Caleri também, que vem falhando muito nessa questão aí de gols pelo São Paulo, trabalhou muito a parte também de finalização, tá ok? Agora, a grande questão é que alguns jogadores da base que vêm treinando no São Paulo Futebol Clube têm chamado a atenção do técnico Luiz Ubeldia. É o caso do garoto Henrique Carmo, é o caso do garoto Rian Francisco, que também vem treinando também com a equipe do São Paulo, entre alguns outros jogadores da base. E aí, uma coisa interessante é que um goleiro do São Paulo, Yang, tem recebido algumas oportunidades, fazendo um trabalho de preparação para o goleiro Yang, para, de repente, começar a receber algumas oportunidades no São Paulo. São Paulo que vai fazer uma temporada também nos Estados Unidos, né, ano que vem, e aí muitos jogadores da base vão viajar também, inclusive o Yang, que também poderá receber uma oportunidade no gol do São Paulo. Então, o Luiz Ubeldia parece que começa a entender que deve trabalhar um pouco mais. O goleiro Yang é um dos jogadores que também vem sendo treinado, como todos os dias, obviamente, né? Mas tem tido assim uma atenção especial e pode receber oportunidades, inclusive nessa viagem para os Estados Unidos, tá ok? Bom, nós teremos aí nesta terça-feira, melhor dizendo, Bahia e São Paulo, porque o jogo é em Salvador, não é no Morumbi. Jogo importantíssimo, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. São Paulo que tem 51 pontos, tá ok? Está em 6º lugar no Campeonato Brasileiro.
E o sétimo é o Bahia, que tem 56, que mesmo se vencer o jogo, não alcançaria o São Paulo. Mas uma vitória do São Paulo pode dar uma alavancada aí e também uma possível classificação, né, ou rumo à classificação de forma direta, melhor dizendo, para Libertadores do ano que vem. E nesse jogo, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar uma vitória do São Paulo, tá? Só para você ter uma ideia, tem um retrospecto aqui. Em todas as competições foram disputados 50 jogos entre as duas equipes. Tem 19 vitórias do São Paulo, 15 empates e 16 vitórias do Bahia. Em casa, o São Paulo disputou 23 jogos entre as duas equipes, com 12 vitórias do São Paulo, 7 empates e 4 vitórias do Bahia. Já na casa dos baianos, foram disputados 27 jogos, né, com 7 vitórias do São Paulo, 8 empates e 12 vitórias do Bahia. Então, o Bahia em casa é um time chatíssimo de se enfrentar. O São Paulo pode ser que tenha algum tipo de trabalho para conseguir essa vitória, né? Lembrando que o time, ou melhor dizendo, o técnico Rogério Ceni, todo mundo sabe que ele literalmente é freguês do São Paulo. Freguesaço do São Paulo, inclusive, tá? Bom, queria falar um pouquinho, antes de falar da SAF, de mais de 2 bilhões de reais para São Paulo, eu queria falar um pouquinho dessa história do Marcelo, porque foi só o Marcelo, né? O Fluminense decidiu o contrato com o Marcelo, aquela treta que teve com o Mano ali e tal. E aí o Cicinho fez essa brincadeira e tal, de chamar o Marcelo para vir jogar no São Paulo e tal, enfim. Bom, pessoal, é o seguinte. Para quem não conhece o Marcelo é um jogador extremamente difícil de lidar, é um ser humano extremamente complicado, um cara super, extremamente vaidoso, ok? E é um cara extremamente difícil de elenco. Muito difícil de elenco. Eu não sei se ele era assim no Real Madrid. Mas aqui no Brasil, um cara muito difícil. O futebol dele, como lateral, é indiscutível. Mas é um cara que arruma muito atrito internamente, né, por onde passa. Então, assim, é tido como um paneleiro, vamos dizer assim, que é o linguajar popular que todo mundo usa. Pois bem, é verdade, é esse linguajar. Só que daí tem um grande problema. Qual que é o grande problema? O grande problema é que você traz um jogador desse para vir aqui vestir a camisa do São Paulo, a gente já tem as nossas próprias panelas. A gente tem frigideira, a gente tem panela de pressão, tem panela de arroz, tem panela elétrica, a gente tem panela de tudo quanto é tipo aqui no São Paulo. E aí você vai trazer um jogador desse daí para vestir a camisa do São Paulo. Vocês acham mesmo que daria certo? Acham mesmo que realmente ia resolver? Repito, como jogador, é um baita de um lateral esquerdo. O futebol dele, para mim, mesmo com essa idade, é indiscutível. A grande questão é como vai se domar um jogador como esse. E o técnico do Zubeldia a gente já viu como que é nesse sistema panelérico do São Paulo Futebol Clube. Panelérico é boa, né? Mas é a grande verdade. Então, para mim, não caberia e não daria certo no São Paulo, na minha opinião. Não sei a sua, eu acho que não. Não digo futebol, que para mim, joga com uma perna só, melhor do que todos esses últimos laterais que o São Paulo teve aí, esses últimos anos aí. Tá? Joga com uma perna só. Mas, nesse quesito de persona, eu acho que não caberia no São Paulo, tá ok? Bom, vamos lá, vamos falar de SAF no São Paulo. Pois bem, foi feito um levantamento para uma empresa especializada em SAF e o São Paulo foi avaliado em mais de 2 bilhões de reais, chegando a quase, na verdade, 3 bilhões. São Paulo foi avaliado em 2 bilhões e 700 milhões de reais para qualquer clube que quisesse comprar o tricolor paulista. Recentemente a gente ouviu a Portuguesa, né? Me parece que está bem encaminhada ou já está certo, agora não me recordo direito,
Eu não me lembro se foi 1 bilhão que compraram a Portuguesa, ou 2 bilhões, ou está encaminhado. Agora eu não vou me recordar. Eu acho que é 1 bilhão, porque se o São Paulo vale 2 bilhões e 700, não é possível que a Portuguesa vale 2 bilhões, né? Eu não sei, sinceramente, que eu não sigo Portuguesa, mas eu vi alguma coisa do tipo. Mas, enfim, São Paulo avaliado em 2 bilhões e 700 milhões de reais. Porém, contudo, no entanto, talvez você, São Paulino, que talvez não conhece muito a história interna do clube, né? O São Paulo, ele vem sendo cuidado por famílias há muitas gerações. Então, assim, existe determinado tempo que o São Paulo fica na mão de uma família. E há outro determinado tempo que o São Paulo fica na mão de outra família. É assim que funciona o São Paulo Futebol Clube. E ninguém vai querer perder essa mamata e essa boquinha de cuidar do São Paulo Futebol Clube. É por isso que a diretoria do São Paulo está fazendo esse sistema de redução de dívida, que você já conhece, já falaram muito aí, então você já sabe de cor e salteado como funciona, tá? Agora, por que os caras fizeram isso? Os caras fizeram isso porque eles não querem que o São Paulo vire SAF. Porque se virar SAF, eles não vão ter dinheiro para comprar o São Paulo, no mínimo vai ter que ser um cara multimilionário, e esses caras vão continuar dominando o São Paulo como sempre dominaram. Teve bons tempos com Marcelo Portugal Gouveia, teve até bons tempos com Juvenal Juvencio, enfim, teve bons tempos com alguns presidentes no São Paulo que realmente eram apaixonados pelo clube e visavam o bem-estar e o crescimento do clube e não crescimento pessoal, ok? Como a gente vê hoje por aí, que muita gente usa o São Paulo Futebol Clube, para mim o próprio presidente faz isso, para mostrar a imagem dele no Instagram, né? Todo o tempo ali e tal. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Por momento, esqueçam de SAF no São Paulo. Isso não vai acontecer, a não ser que esse fundo de investimento dê absolutamente errado, em que o São Paulo não obedeça às regras, em que quebre o contrato e o São Paulo quebre de vez financeiramente, aí talvez, possivelmente, o São Paulo possivelmente poderia virar uma SAF. Do contrário, esqueçam, não vai virar SAF. Não vai virar SAF. Essa que é a grande verdade. Só para encerrar, hoje, Copa do Brasil, primeiro jogo da final, jogo de ida, Flamengo 3, Atlético Mineiro 1. Está na hora do Zubeldia começar a pensar em jogar um futebol para frente. Sabe por que o Flamengo chegou na final? Porque este treinador do Flamengo, que é ex-boleiro, Felipe Luiz, é Felipe Luiz? Não, eu confundo o nome, esqueci o nome dele agora. Enfim, desculpa que eu não lembro o nome dele. Cara, o cara pensa o futebol para frente, diferentemente da maneira que pensa o Zubeldia e muitos treinadores no futebol brasileiro. Igual o Gabriel Milito. Milito levou esse chacoalho aí, ó, porque foi covarde. Foi lá para arrancar um empate. E aí tomou um vareio do Flamengo. É isso, tá ok? Se o Zubeldia, que eu acho que é até melhor treinador do que o Milito, fosse um cara de coragem, era para o São Paulo estar disputando essa final hoje. E não o time do Atlético Mineiro. Um abraço, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. Amanhã, 8 horas da noite, aliás, 9 horas da noite, novo horário, né? Programa na contramão dos programas mais polêmicos do YouTube. Eu, Boi Bandido, acho que o Arruda já está de volta, Gugu São Paulino, tá ok? O Rafa, a gente vai estar falando do nosso tricolor paulista, juntamente com o Ramone também. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.